Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar quem tiver consigo o exemplar da Escritura Sagrada. Por favor, se possível, abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 40, a leitura oficial desta noite. O Senhor Jesus está aqui. O mesmo Jesus que curou este leproso tem cura para a sua alma. Não importa o quão podre esteja, o quão você olhe para si mesmo e veja que não há nada de bom para você, mas Deus tem uma purificação completa. Você pode estar se enxergando como um leproso cheio de pecados, mas o mesmo Jesus tem uma cura completa para você nesta noite. No versículo 40, do primeiro capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, vemos este leproso dizendo ao Senhor Jesus: se queres, bem podes limpar-me. No que estava baseada esta palavra deste leproso? Em que ele podia enxergar, em que ele podia se basear para dizer a Jesus: podes curar-me. Não havia conhecimento de algo natural, comum. A cura da lepra era uma doença incurável. Quem tinha lepra, garantia de que permaneceria com esta doença até a sua morte. Mas por que aquele homem olha para Jesus e diz: tu podes curar minha lepra? Se você voltar a alguns versículos anteriores, versículo 28 deste capítulo, diz que correu a sua fama por toda a província da Galileia. Aquele cego havia ouvido falar da fama de Jesus. E há de se destacar que fama não é o mesmo que sucesso. Você pode ser muito bem sucedido em algo, mas não receber reconhecimento nenhum. E naquele momento, as obras efetuadas pelo Senhor Jesus Cristo estavam sendo vistas e reconhecidas pelas pessoas. Este versículo vai destacar logo após a cura de um demoniado em Cafarnaum. As pessoas ficaram espantadas com tamanhos milagres que foram feitos logo em seguida. E o texto diz que a sua fama se correu por toda a Galileia. Me recordo que sexta-feira passada, nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, na leitura oficial, leu o Salmo de número 46, todo o Salmo, que começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque o salmista nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você folhear o livro dos Salmos, você vai encontrar uma explicação muito clara no versículo 10. Se nós lermos o 9 e o 10 do Salmo de número 9, diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, e em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Aqueles que conhecem o nome do Senhor encontram nele refúgio, descansam e confiam nele. E eu quero convidar você nesta noite a conhecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a conhecer a glória do Senhor Jesus. A palavra utilizada aqui para nome, em hebraico,
é uma palavra que literalmente significa reputação. Aquilo pelo que alguém é conhecido. O nome do Senhor é a reputação dele. Foi citado aqui que Israel não vai perder, porque o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó luta por Israel. É um Deus que nós já conhecemos a sua reputação, já conhecemos a sua história, já conhecemos o seu nome. Aqueles que conhecem o nome do Senhor, conhecem aquilo que Ele tem feito, conhecem aquilo que Ele é capaz de fazer, descansam, confiam e encontram refúgio no Senhor. Esta palavra que é traduzida como nome, que poderia ser muito bem traduzida como reputação, aqui neste mesmo texto, ela de origem hebraica poderia ser traduzida como glória. A outra forma de traduzir também esta mesma palavra, traduzindo como glória. E se nós formos também para o texto em que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 3, versículo 23, dizendo que todos carecem da glória de Deus. Aquela palavra glória ali, ela também pode ser utilizada, foi muito utilizada em textos comuns, como aquilo pelo que alguém é conhecido, a mesma coisa que reputação, a mesma coisa que nome. A glória de Deus. E em todo o Novo Testamento, esta palavra, ela é usada apenas para um conhecimento positivo, mas a fama ali poderia ser tanto positiva como negativa. A Bíblia detém e esta palavra ganha uma nova identidade, se referindo à fama de Deus, e por isso a glória de Deus é considerada a majestade de Deus. Mas simplesmente poderíamos utilizar o nome de Deus aqui, a reputação de Deus, aquilo pelo que Ele é conhecido. O que é que você conhece de Deus? Qual é o conhecimento de Deus que você tem? A sua confiança em Deus depende do seu nível de conhecimento de Deus. Aquilo que você conhece de Deus é aquilo que você sabe que Ele é capaz de fazer por você. Aqueles que não conhecem a Deus, não sabem aquilo que Ele pode fazer por você, da importância da anunciação do Evangelho, para que as pessoas possam saber que no nome de Jesus, elas podem ser restauradas e podem ser transformadas em novas criaturas. Mas eu te pergunto, qual é o conhecimento de Deus? Qual o conhecimento de Jesus que você tem? É um conhecimento suficiente para você confiar a sua salvação nele? Se você não conhece o suficiente para confiar a sua vida a Ele, como você pode chamá-lo de seu Senhor, de seu Deus, de seu Cristo? Você precisa conhecê-lo. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso 6, o Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Estas palavras do Senhor para a nação de Israel nos ecoam como um alerta para a relevância do conhecimento de Deus. O quanto de Deus você tem buscado conhecer, o quanto de Deus você conhece, o quanto de Deus você busca conhecer. Não rejeite o conhecimento de Deus, porque foi pela falta do conhecimento de Deus, foi por rejeitar o conhecimento de Deus que a nação de Israel foi destruída e rejeitada. Assim disse o Senhor através do seu profeta Oséias. Qual é a fama? Qual é o conhecimento? Qual é a reputação que Deus tem para você? Há diversas formas de nós conhecermos a fama, conhecermos a reputação, ou por que não dizer, o nome de Deus. Gostaria de dizer pelo menos duas formas aqui.
Uma das formas que quero destacar é através da experiência. Você pode conhecer quem Deus é, aquilo que Ele é capaz de fazer, tendo experiências pessoais com Ele. E isso vai lhe dar respaldo, vai lhe dar certeza, garantia, que o Deus que esteve com você, permanece com você. A exemplo do rei Davi, ainda jovem, um jovem pastor de ovelhas. Ele chegou na batalha apenas como um entregador de marmita, e naquele momento ele vê um filisteu, um incircunciso filisteu. Esta era a perspectiva que Davi tinha do gigante Golias. E ele vendo aquele homem que desconhecia o nome de Deus, desconhecia a reputação do Deus de Israel, aquele filisteu que desconhecia a glória e o poder e a majestade de Deus, e por isso incitava o povo e dizia que ele seria o destruidor da nação de Israel. Ele estava procurando alguém capaz de vencê-la em batalha. E Davi diz: quem é este que tem a ousadia de se colocar diante do exército do povo de Deus? Davi não confiava na sua própria força. Davi tinha experiências com Deus. E ele deixa isso de forma clara quando ele é questionado pelo rei Saul. Ele diz: eu me encontrei com um leão, eu me encontrei com um urso, não tive dificuldade, Deus estava comigo, eu venci o leão, eu venci o urso, pela força do Deus que estava comigo. A experiência que Davi tinha com Deus é que na batalha Deus estava com ele. Davi era um homem que tinha experiências com Deus, e quando ele viu um filisteu, um incircunciso, se levantando contra o povo de Deus, ele foi ousado em dizer: o mesmo Deus que esteve comigo, estará comigo diante deste incircunciso. A igreja de Deus sempre será alvo de investidas do inimigo, de investidas malignas. Sempre haverá um incircunciso que vai se levantar para guerrear, pensando que pode enfrentar esta igreja. Mas nós precisamos de homens valentes, homens com experiência com Deus, homens que sabem que podem enfrentar o leão, que podem enfrentar o urso, e assim têm confiança que Deus está com eles para enfrentar também o incircunciso filisteu. Você tem experiências suficientes com Deus para poder dizer assim: olha, Saul, o mesmo Deus que esteve comigo quando eu enfrentei o gigante, Ele vai estar, quando eu enfrentei o leão, Ele vai estar comigo quando eu for enfrentar este gigante. Em nenhum momento Davi sequer chama Golias de gigante. Ele só vê um incircunciso filisteu. Não quero dizer aqui que Davi não conhecia o tamanho do gigante Golias, mas na perspectiva de Davi, maior era a glória, o nome, a reputação de Deus do que de Golias. Nós nos assemelhamos a Davi ao reconhecer o tamanho do nosso gigante, o tamanho da nossa dificuldade, o tamanho do nosso problema. Mas será que nós também nos assemelhamos a Davi ao olhar para o céu e ver o Deus que está conosco?
Ou você vê apenas o seu problema? Há uma nuvem densa que separa a sua visão, a sua perspectiva do Deus que está com você. Ele está com você, você tem certeza disso? Você teve experiência suficiente com Ele para saber que Ele está ao seu lado? Você tem conhecimento suficiente dEle para saber que você vai vencer o gigante? A fama de Deus chegou ao seu ouvido para você poder dizer assim: se tu quiseres, tu pode me fazer limpo. Saul também tinha conhecimento. Saul sabia do que Deus poderia fazer. Saul havia vencido batalhas pela força de Deus também. Por que então ele não se dispôs a ir? A prova é tanta que ele tinha conhecimento, que quando Davi disse: Deus está comigo, eu vou vencer este gigante, ele permitiu que Davi fosse. Que homem são, como rei de uma nação, permitiria que um jovem pastor fosse representá-lo para enfrentar um gigante? Seria uma verdadeira vergonha, um desastre, se Saul não tivesse pelo menos uma esperança de que Davi seria vencedor. E por que ele confiou que Davi poderia vencer, mas não teve a ousadia de enfrentar? O texto sagrado diz em versículos anteriores que o Espírito do Senhor já havia se apartado de Saul, devido à sua desobediência. Saul já estava vivendo a sombra das consequências da sua desobediência. Não adianta você saber quem Deus é e estar distante de Deus. Você precisa conhecer a reputação e andar ao lado dele. Saul sabia que ele não estava próximo de Deus o suficiente. Saul sabia que Deus não estava ali ao lado dele com a mesma convicção que Davi tinha. Você tem a mesma convicção de Davi ou a mesma convicção de Saul? Deus está ao seu lado. Você tem andado em obediência ou em desobediência? Mas vamos mais adiante. Outro homem que teve uma relevante experiência com Deus. Deus se apresentou a ele, foi Moisés, e ele conhecia a reputação de Deus através daquilo que ele viu, através daquilo que ele presenciou. O primeiro encontro que nós gostamos de destacar de Moisés com Deus é diante da sarça que não se consumia, uma sarça que queimava, mas não se consumia, aquele fogo que não consumia a sarça. E naquele momento, naquela conversa, quando Moisés questiona o Senhor Deus, Deus diz: eu estarei contigo. Deus diz: eu serei contigo. Parece que isso não foi muito suficiente para Moisés, porque ele perguntou: em nome de quem eu vou? E a resposta que o Senhor Deus dá a Moisés é: eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. Esta palavra do Senhor Deus para Moisés era como se ele dissesse assim: o que for preciso ser, eu serei para a nação de Israel. Há houve um rabino no século XI, chamado Rashi, que ele dizia que estas palavras que o Senhor Jesus disse para Moisés, ele explica que era como se ele estivesse dizendo assim: eu serei com eles nesta aflição, o que serei com eles quando estiverem subjugados a outros sofrimentos. O que o Senhor estava dizendo para Moisés é que aquele livramento que ele daria
diante do Egito, da poderosa nação egípcia, seria algo tão grandioso, seria algo tão poderoso, seria de algo de tão fama, de tão grande nome, que enquanto houvesse a nação de Israel, eles iriam lembrar: o Deus que nos tirou da terra do Egito é o Deus que vai nos livrar desta aflição. O Deus que está com você hoje, estará com você amanhã. Ele está te dando uma experiência grandiosa, para que amanhã você possa dizer: Ele esteve comigo nas pequenas coisas, Ele resolveu aquilo que eu achava que não tinha motivo para ser da importância dele. Eu achava que a minha causa era pequena demais para Deus dar alguma importância, mas Ele vai resolver as tuas pequenas causas, e Ele vai resolver te dando fé, para quando você estiver diante da nação babilônica, quando você estiver diante de terroristas, você vai dizer: o Deus que cuidou de mim lá no passado, eu tenho experiências com Ele, eu conheço o nome dEle, eu conheço a reputação, eu sei o que Ele vai fazer. Quem é este Deus? Como você o conhece? O Senhor Jesus, a revelação mais perfeita, a revelação completa, toda a plenitude de Deus veio se revelar à humanidade. O Logos, a palavra encarnada, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida, aquele que cuida de você como um bom pastor, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus, Ele é aquele que foi prometido, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, o princípio e o fim, e Ele é o Emanuel que está presente, Ele é Deus conosco, Ele é aquele que tem a solução de todos os seus problemas. Não há uma carência sua que Ele não possa resolver. Davi entendeu muito bem isso quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, isto me basta, de nada terei falta, é o suficiente. Ele segue dizendo assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você vai andar no caminho reto, no caminho da justiça, para que a reputação dele, para que a glória dele, para que o nome dele seja louvado. Aí sabe qual vai ser o resultado? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Eu estou andando na vereda da justiça, para a glória do nome dele. Como é que eu vou ter medo por onde eu estou andando? Pode estar um vale escuro diante dos meus olhos, mas eu só vejo a luz do Senhor Jesus que está aqui comigo. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando fala que destituídos foram da glória de Deus, toda a nossa carência é da glória. Aquilo que nos falta é a glória de Deus. Sabe o que é que está te faltando? Sabe, você está pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades. Amanhã é mais uma segunda-feira, mais um dia para enfrentar. Você precisa entender que não há problema, que não há dificuldade que não possa ser resolvida pela presença de Jesus Cristo. Nós somos carentes da glória de Deus.
Você precisa conhecer esta glória, este nome, esta reputação. Você precisa deste conhecimento de Deus. Foi Ele quem lhe deu inteligência, foi Ele que lhe deu sua intelectualidade, e Ele quer se revelar a você no seu nível de inteligência. Até onde você for capaz de alcançar, você vai ouvir e entender da mente de Deus. É além do que qualquer mente humana possa alcançar. Mas por mais brilhante que seja a sua mente, ou por menos brilhante que seja, Ele tem revelação para você. Ele quer se revelar, Ele quer que você conheça, que o conheça, que tenha conhecimento com Ele, intimidade com Ele. Ele quer que você conheça a reputação do nome dEle. Ele quer que você conheça aquilo que Ele é, quem Ele é, aquilo que Ele é capaz de fazer. E eu vou dizer mais, não só aquilo que Ele é, não só aquilo que Ele é capaz de fazer, mas aquilo que Ele é para você, aquilo que Ele fez por você, aquilo que Ele é capaz de fazer para você. Todo este nome glorioso, toda esta reputação, conhecida por grandes homens, que nós conhecemos pela sua palavra, há um destaque, é por você também, é para você também. O texto que nós lemos inicialmente, a cura deste glorioso Jesus foi individual, endereçada àquele leproso. Ele tem um individual com você. Este Deus glorioso, Ele tem um conhecimento especial só para você. Ele é tão grandioso que Ele tem um relacionamento íntimo especial com você. Ele tem algo com você que Ele não tem com mais ninguém. Ele tem uma vocação, um chamado para você que ninguém pode cumprir senão você. A obra de Deus vai ser feita de qualquer jeito, nem se preocupe. Mas tem algo especial que Ele quer fazer através da sua vida, que Ele escolheu você, Ele vocacionou você para fazer. Este Deus tão poderoso e tão majestoso, que se preocupa conosco, que tem um cuidado especial para nós. Ele fez uma obra magnífica, a obra da redenção. A obra da redenção, meus amados irmãos. Quero fazer referência agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1. No versículo 11 diz que Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A adoção de filhos, a maneira como Deus escolheu se relacionar com você foi através da adoção de filhos. O conhecimento deste Deus, deste Evangelho, eu vou terminar de ler este versículo. O conhecimento deste Evangelho é o que vai fazer com que você seja alcançado ao ponto de ser declarado filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas somente aqueles que têm o conhecimento deste Evangelho podem ser declarados filhos de Deus. E eu vou terminar a leitura do versículo, diz assim: a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem em seu nome. Você precisa conhecer este Evangelho. Você precisa conhecer o nome de Jesus. Precisa conhecer aquilo que Ele fez por você na cruz. Você precisa conhecer a obra redentora dEle por você.
Ele veio ao mundo por amor a você. Deus se fez homem e veio ao mundo por amor a você. Isto é motivo suficiente de gozo. Ele se importa com você. A alegria que vai brotar no seu coração é em saber que não depende da sua força para você ser limpo. Não depende da sua força para vencer o gigante. Não depende da sua força para nenhuma das suas dificuldades. Ele tem um refrigério para a sua alma. Ele tem um conforto para você. Não confie mais nas suas forças. Descanse. Descanse no Senhor. Isto vai te encher de alegria quando você compreender e crer nesta reputação, neste nome, nesta palavra, nesta obra que Jesus Cristo fez por você. Haverá alegria no seu coração quando você crer. Crer que Jesus Cristo redimiu você. E não há mais por que temer a condenação alguma. Porque você já foi resgatado. A sua condenação foi rasgada. A sua dívida não existe mais. Ele pagou. Creia no seu nome. E você será feito filho de Deus. É este o convite que eu venho fazer nesta noite a você. Que você conheça esta verdade. Que busque conhecê-la ainda mais. Que você possa confiar nesta verdade. A sua salvação, o seu relacionamento com Deus, a sua podridão, o seu pecado, não depende de você. Descanse e largue na cruz. Não depende de você. Deixe todo medo na cruz de Jesus. Ele vem com o seu sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. Descanse, confie no seu nome e você será declarado filho de Deus. E eu quero perguntar: onde está a primeira pessoa que nesta noite deseja confiar neste evangelho e entregar a sua vida, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dê um sinal com a mão, nós queremos lhe conhecer. Onde está alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, render-se aos pés de Jesus e declarar que Ele é o seu Redentor, que Ele pode purificar você dos seus pecados? Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, como esse nome é, ó, como esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Onde está a primeira pessoa que esta noite decide entregar seu coração a Jesus, confiando inteiramente na sua provisão, no seu amor, no seu poder, conhecer que Ele é o único, somente por Ele o homem pode chegar ao céu. Ninguém absolutamente podia curar aquele leproso, mas ali chegou Jesus e disse: eu quero. E o leproso foi curado. Se você quer, esta noite Jesus estará aqui para limpar a sua alma, libertar você de todo o pecado. Entregue sua vida para Ele enquanto é tempo, enquanto a oportunidade estará aberta, enquanto Deus está chamando.
Aleluia. Onde está a primeira pessoa para Jesus? Venha à frente. Levanta a sua mão. Venha correndo rapidamente, antes que seja tarde demais, antes que a luz se apague, antes que a escuridão tome conta. Venha a Jesus, entrega a tua vida a Ele. Aleluia. Ele ama o mais vil pecador. Glórias a Deus. Aleluia. Está chegando aqui um homem. Aleluia. Cuida dele aí, em nome de Jesus. Ele tem uma alma e não há ninguém que ele não possa perdoar. Glória a Deus. Venha você também, amigo. Aleluia. Não é o pastor Martim que está chamando, é Deus que está chamando você, porque você tem grande valor para Ele. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E Jesus morreu pagando o preço da redenção, do resgate. Aleluia. E a salvação está disponível para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se achega a Ele e reconhece que Ele é o único Salvador. Aleluia. Venha Jesus agora, aqui no templo. Você que está em casa ouvindo a Nordeste Evangélica, você que está assistindo pela transmissão online, seja no seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, aceite a Cristo como Salvador enquanto é tempo. Enquanto é tempo, a oportunidade, o tempo está chegando ao fim. Aleluia. Venha a Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. A responsabilidade não está mais conosco. A responsabilidade está com você agora. Por isso, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não vou dar conta da minha esposa, das minhas filhas, meus genros, meus netos. Cada um dará conta de si mesmo. Pense nisto. Reflita nisso. Você vai comparecer diante de Deus. Agora, salvo por Jesus Cristo nosso Senhor, ou perdido por toda a eternidade? Reflita nisto. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este culto, pela mensagem que graças a Deus temos ouvido. Aleluia. Deus certamente Ele falou, não somente para os que estão aqui dentro do templo, mas para você que está ouvindo a Nordeste, você que está assistindo este culto. Certamente Deus falou para você. Pastor Reinaldo, com algumas informações. Então, amanhã à noite, culto de oração, doutrina, aqui na Central. Glória a Jesus. Informando para os irmãos, hein? Tem uma cantina também aí, dentro da campanha, 12 cestos. 12 cestos? Cheio. Então vamos encher, né? Glória a Deus. Informando para os irmãos que ontem estive ali na cidade de Laje, na Assembleia de Deus, no encerramento da escola bíblica para obreiros. Saí de lá sobremodo maravilhado. O templo não comportou, irmãos, a quantidade de obreiros, de irmãos que ali chegaram. Grande parte já ficou fora do templo. E olha que não é um templo tão pequeno, mas graças a Deus foi um momento muito bom para os irmãos, os obreiros, todos que estavam ali presentes.
uma escola bíblica muito edificante, muito proveitosa, especialmente para esta nova geração de obreiros que Deus tem levantado. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial e vamos convidar um dos nossos obreiros para fazer esta oração ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos convidar, irmãos, o pastor Gerson vai fazer esta oração, agradecendo a Deus. Aqui 2 pedidos de oração pela nossa irmã Miriam Barreto, que está enferma, e pelo evangelista Edinaldo Barbosa, sofreu um infarto e se encontra no hospital da cidade de São Paulo do Potengi. Vamos orar por ele, irmãos. Esse evangelista, ele se congrega lá em Bom Jesus. Vamos orar por ele, muito jovem ainda, mas, irmãos, nós estamos num corpo sujeito a tudo isso. Agora, bom mesmo é a gente estar conectado, é estar em comunhão com o Senhor 24 horas, porque a morte para o crente não é o fim de tudo, é uma ponte que nos dará acesso ao céu. Glórias a Jesus, aleluia. Então vamos orar pela nossa irmã Miriam Barreto e pelo nosso irmão evangelista Edinaldo Barbosa e outros mais que estão doentes, que já fizemos menção aqui esta noite. Pastor Gerson vai fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Quem mais necessita de oração? Oremos. Bendito, soberano, eterno Aleluia. E poderoso Deus. Glória a Deus. Senhor, nesta noite, ó Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que aconteceu neste lugar. Jesus. Meu Senhor, pelas curas, transformação e restauração, ainda que nossos olhos naturais não viram, ó Deus, o que aconteceu nesta noite. Mas Deus, nós cremos, ó Pai, que o Teu poder foi manifesto nesta noite, Pai, fazendo maravilhas em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Continue usando, ó Deus, esses obreiros de honra, esses obreiros, ó Deus, que se preparam para trazer uma boa palavra para a Tua igreja. Meu Senhor, toma todos nas Tuas mãos. Pai, também te peço, ó Deus, pelos enfermos da sua casa, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos poderosas pode, ó Deus, tocar em cada um, Pai, restaurar a saúde conforme antes. Portanto, ó Deus, Pai, ser conosco, ó Pai, porque sem a Tua presença não suportaríamos viver. Pai, continuamos, ó Deus, orando pela nação de Israel, ó Senhor, pelo nosso país, pela nossa nação, meu Senhor, que as Tuas mãos continuem estendidas e que Teus ouvidos continuem, ó Deus, ouvindo a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, agora nos despeço, ó Deus, embaixo da Sua potente e poderosas mãos para os nossos lares, nos dando uma noite reparadora de sono. E se o Senhor não recolher a Tua igreja nesta noite, ó Pai, com arrebatamento, Pai, amanhã estaremos prontos, ó Pai, para fazer ainda a Tua obra, porque precisamos fazer mais. Pai, em nome de Jesus, ser com todos. Amém. Amém, glória a Deus. A bênção apostólica, reverentemente, feche seus olhos, cubra sua cabeça e receba a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Tenha uma noite muito abençoada. Quarta-feira, irmãos, culto da mocidade será a pré-conferência.